Cancro e nutrição. Resultados de aprendizagem. Ao final desta apresentação, o paciente, familiares do paciente devem conhecer os pontos a serem considerados na nutrição antes que o cancro ocorra. Adquirir conhecimento sobre as alterações que podem ocorrer no estado nutricional durante o processo oncológico. Aprender os efeitos colaterais dos tipos de tratamento do cancro e como usar um método de nutrição contra os efeitos colaterais. Objetivo do módulo: fornecer informações básicas sobre o cancro e nutrição a indivíduos doentes, os seus familiares e pessoal de saúde. Nutrição para proteção oncológica. Entre os fatores de estilo de vida, como nutrição, ingestão de álcool, obesidade e atividade física, o tabaco, são considerados como fatores primordiais no desenvolvimento de doenças oncológicas. De acordo com o World Cancer Research Fund, American Cancer Research Institute. Ser o mais magro possível dentro dos limites de peso ideais. Comer alimentos ricos em frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas. Não consumir carne processada como presunto, salsicha, salame, salsicha. Consumir carne vermelha em pequenas quantidades. Limitar a ingestão de sal, são intervenções de dieta saudável que podem ser feitas para prevenir doenças oncológicas. Carboidratos e o cancro. Os carboidratos dietéticos são um grupo diversificado de moléculas, variando de açúcares simples a polissacarídeos altamente complexos, como fibra alimentar e amida, e são a principal fonte de energia para a maioria das sociedades. A quantidade de carboidratos a ser consumida varia de acordo com o peso corporal, idade, sexo e atividade física do indivíduo. O consumo excessivo de açúcar simples pode aumentar indiretamente o risco de cancro, aumentando a alta produção de insulina e estresse oxidativo e causando obesidade. De acordo com estudos realizados em países mediterrâneos, o uso de farinhas refinadas aumenta o risco de cancro de estômago, cólon e reto, mama, sistema digestivo superior e tireoide. Proteínas e o cancro. Um aumento na ingestão de proteínas de origem animal traz consigo um aumento na quantidade de energia. Isso contribui para o aumento do risco de cancro, causando obesidade. A ingestão total de carne vermelha e processada, presunto, salsicha, salame, salsicha, foi associada a um risco aumentado de cancro gástrico. Foi determinado que o efeito das carnes processadas é alto na relação entre o risco de cancro de pâncreas e colo retal e o consumo de carne, que é uma rica fonte de proteína. Num estudo, descobriu-se que uma ingestão diária de mais de 160 gramas de carne vermelha e carne processada aumenta o risco de cancro de cólon e reto em 35% em comparação com menos de 20 gramas de consumo diário de carne. Pesquisas experimentais mostram que a ingestão de proteína animal magra não está ligada ao cancro. Neste contexto, pensa-se que a ingestão de carnes gordurosas e ácidos graxos saturados podem ser um fator que pode aumentar o risco de cancro. Por este motivo, pode-se dizer que o consumo de carne magra ou com baixo teor de gordura, leite e alimentos similares na dieta não aumenta o risco de cancro. A gordura e o cancro. Quando a relação entre prevenção do cancro e gordura na dieta é examinada, sabe-se que não só a quantidade de gordura consumida, mas também o tipo de gordura é um fator importante. Estudos mostram que o ômega-3, DHA e EPA desempenham um papel na prevenção do desenvolvimento do cancro. Há evidências de que o esqualeno, um dos hidrocarbonetos do azeite, tem um efeito positivo na prevenção de cancros, especialmente o cancro do trato respiratório superior e do sistema digestivo. Como resultado de vários estudos, acredita-se que a ingestão de gordura saturada possa estar associada à incidência de cancro de mama, cólon e próstata. A melhor maneira de reduzir a ingestão de gordura saturada é optar por carnes magras e laticínios com baixo teor de gordura e usar óleos vegetais em vez de manteiga. Fibra dietética e o cancro. Legumes, frutas, grãos integrais e leguminosas contêm fibras, um tipo de carboidrato. A ingestão excessiva de fibras previne a constipação, garante o funcionamento regular dos intestinos e pode prevenir a formação do cancro do cólon reto. Além disso, a alta ingestão de fibras de grãos também foi significativamente associada a um risco reduzido de cancro de estômago. A ingestão de vegetais e frutas está associado a um risco reduzido de cancro de pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago, estômago e colo retal. Vitaminas e o cancro. Sabe-se que as vitaminas, especialmente as vitaminas C, D e I, têm efeitos protetores contra o cancro.
No relatório sobre a relação entre vitamina D e as doenças oncológicas publicado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro, foi relatado que existe uma relação inversa entre os níveis de 25O-D e o cancro coloretal e o cancro da mama. Compostos bioativos naturais, como a curcumina, um pigmento encontrado na cúrcuma, o resveratrol, um antioxidante encontrado principalmente nas uvas, e os isotioxanatos, em frutas e vegetais verdes, têm atividades anticancerígenas. Carotenoides, licopeno, vitamina C, que são encontrados em altos níveis em vegetais e frutas, e vitamina I, que são encontrados em altos níveis em óleos vegetais, oleaginosas, leguminosas, alimentos integrais e vegetais de folhas verdes, também são vistos como componentes contra a formação do cancro com suas propriedades antioxidantes. Uma dieta rica em vitamina C pode desempenhar um papel na redução da incidência de cancro gástrico. No entanto, os suplementos alimentares não devem ser usados sem controlo, a menos que recomendado por um profissional de saúde. Recomenda-se suprir as necessidades vitamínicas através de fontes alimentares. Embora a exigência e a quantidade recomendada em adultos variem de pessoa para pessoa, recomenda-se consumir pelo menos 5 porções, pelo menos 400 gramas dia, de vegetais e frutas por dia, das quais pelo menos 2,5-3 porções devem ser vegetais e 2 a 3 porções de frutas. Álcool e o cancro. Admite-se que o consumo crónico de álcool seja um importante fator de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de cancro. Existe uma forte associação entre o consumo de álcool e um risco aumentado de cancro, particularmente cancro da cabeça e pescoço, esôfago, mama, fígado e pâncreas. A associação entre o consumo de álcool e o risco de cancro de mama foi confirmada. Concluiu-se que mesmo uma pequena quantidade de uso de álcool aumenta o risco de cancro de mama. Obesidade e cancro. O risco de cancro aumenta em indivíduos desnutridos, sedentários ou obesos. O sobrepeso e a obesidade podem aumentar o risco de cancro de mama, cólon, endométrio, rim, esôfago, pâncreas, vesícula biliar, fígado e cancro de ovário. Estudos mostram que a perda de peso consciente pode reduzir o risco de cancro relacionado à obesidade. Métodos de preparação de alimentos: cozimento, armazenamento e cancro. Os métodos de cozimento são tão importantes quanto o tipo e a quantidade de alimentos consumidos. Quando o calor alto é usado durante o cozimento, alguns compostos que podem causar cancro podem ocorrer. Não expor os alimentos a temperaturas muito altas por muito tempo, evitar o cozimento excessivo e retirar as partes queimadas e escurecidas ao consumir frituras estão entre os métodos de prevenção do cancro. Usar óleos de cozinha mais de 3 vezes fará com que o óleo queime. O óleo queimado contém substâncias cancerígenas. Ao fritar em óleo, o número de compostos cancerígenos formados aumenta à medida que o tempo de fritura aumenta. Micro-organismos que podem se multiplicar em oleaginosas como avelãs, amendoins, nozes, cereais, frutas secas e especiarias armazenadas em condições úmidas e quentes podem produzir algumas toxinas. Essas toxinas, aflatoxina, são conhecidas por causar cancro de esôfago e fígado. Portanto, o armazenamento deve ser feito em condições adequadas. Nutrição durante o cancro. A nutrição é um dos aspectos mais importantes do tratamento do cancro. Alimentar-se escolhendo os nutrientes adequados é fundamental para que o paciente com cancro se sinta bem antes, durante e após o tratamento. Os efeitos colaterais associados a tratamentos como quimioterapia e radioterapia, diminuição da ingestão de alimentos, náuseas, vômitos, desgosto alimentar, saciedade precoce, constipação, diarreia, má absorção, feridas na boca e alterações do paladar. Alguns desses sintomas dificultam ou impedem a alimentação. A perda de peso está presente em 31 a 87% dos pacientes com cancro recém-diagnosticados. A caquexia no cancro, fraqueza extrema, pode ser observada em alguns pacientes. A caquexia aumenta a tendência a infecções, especialmente devido à supressão do sistema imunológico. Efeitos colaterais dos tratamentos para cancro e recomendações nutricionais. Mudança de sabor e recomendações nutricionais. Pacientes com cancro muitas vezes queixam-se de que a comida é insípida. A presença de um tumor e os processos de tratamento do cancro causam danos às células que contêm sabor e cheiro. Devem ser preparados alimentos cheirosos que o paciente possa gostar. Deve-se garantir que o paciente consuma os alimentos que deseja e prefere.
Alimentos aromatizados como chicletes de menta e doces de limão podem ser recomendados ao paciente para aumentar a salivação, a menos que haja uma situação específica como diabetes, onde o consumo de açúcar é proibido. A boca deve ser enxaguada antes e depois das refeições. Náuseas, vômitos e recomendações nutricionais. Náuseas e vômitos são os dois sintomas mais comuns associados à quimioterapia. Deve-se ter cuidado para garantir que o ambiente físico do paciente esteja limpo e sem cheiro. As refeições devem ser tomadas pouco a pouco e com frequência. A ingestão de líquidos deve ser evitada durante as refeições. Deve-se ter cuidado para garantir que os alimentos sejam particularmente secos e sem gordura. Alimentos frios e macios podem ser preferidos. Alimentos gordurosos e doces em excesso não devem ser administrados. Mucosite e aconselhamento nutricional. Após a quimioterapia, toda a mucosa do sistema digestivo pode ser danificada e, geralmente, a mucosa oral pode ser danificada. Alimentos granulados, crus, ácidos, muito quentes, muito frios, amargos, azedos e condimentados devem ser evitados. O paciente deve ser alimentado com alimentos macios. Cigarros com álcool devem ser evitados. Diarreia e aconselhamento nutricional. É a observação de um aumento no conteúdo líquido ou na quantidade de fezes, diferente da forma normal do hábito intestinal. O consumo de polpa e alimentos duros deve ser reduzido. Muitos líquidos devem ser consumidos. Grãos de cereais, nozes, alimentos gordurosos, frutas com alto teor de ácido, como laranja e tangerina e os seus sumos, vegetais crus, alimentos amargos, condimentados e produtores de gases e bebidas alcoólicas que podem estimular e irritar o sistema digestivo, não devem ser consumidos. Recomenda-se queijo sem gordura, iogurte, mingau de arroz, banana, maçã descascada, ayran, peixe, frango, batata cozida, pão branco. Constipação e recomendações nutricionais. Alguns analgésicos usados para controlo da dor e inatividade são fatores que causam constipação. Neste caso, são recomendados alimentos ricos em fibras, legumes, frutas, grãos integrais, etc. A ingestão de líquidos é aumentada. Recomenda-se atividade física regular. Neutropenia e nutrição neutropênica. Tipos de tratamento como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e transplante de células tronco hematopoéticas, que são tratamentos oncológicos, podem causar neutropenia e a neutropenia que pode representar um risco de infecções graves. Uma contagem absoluta de neutrófilos inferior a 2000 mm ao cubo indica que o paciente está em neutropenia. Em pacientes neutropênicos, a prática da dieta neutropênica para prevenir a infecção tem um lugar importante. Recomendações a serem consideradas na dieta neutropênico. As datas de validade dos alimentos adquiridos devem ser verificadas. Deve-se ter o cuidado de armazenar os alimentos na temperatura indicada. Qualquer alimento que não tenha certeza de seu conteúdo não deve ser consumido. Os produtos embalados devem ser lavados antes de serem desembalados. As mãos devem ser lavadas antes e depois de tocar nos alimentos. Alimentos vendidos a céu aberto não devem ser consumidos. Deve-se tomar cuidado para que os pratos cozidos sejam cozidos uma vez e consumidos imediatamente. A água utilizada para cozinhar os alimentos deve ser estéril ou fervida. Leite e produtos lácteos não pasteurizados, carnes cruas ou mal cozidas, tofu, peixe em conserva, alimentos que contenham ovos crus, produtos de grãos crus, pão não embalado, produtos de pastelaria creme, frutas cruas não lavadas e com casca, nozes cruas não torradas, sucos de frutas não pasteurizados, frutas secas não devem ser consumido. Se a contagem de neutrófilos for inferior a 1500 mm3, os vegetais crus são excluídos da dieta. A terapia nutricional administrada por nutricionistas reduz o tempo de internação e os seus custos, podendo aumentar a qualidade de vida, garantindo que o paciente seja afetado pelos aspectos físicos e psicossociais no nível mínimo.